Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. E como é de costume, nós vamos fazer uma reflexão na Palavra de Deus que está no livro de Tiago, o irmão de Jesus, capítulo 4, versículo 6 e versículo 10. Versículo 6 diz assim: Contudo, Ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos. Em outra tradução diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. E no versículo 10 diz assim: Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Que palavra maravilhosa! Vamos fazer uma oração nesse momento para nós podermos entrar na presença de Deus. Deus amado e Deus bendito, nós cremos e confiamos totalmente no Senhor. Agora, Pai amado, eu faço a oração de João Batista, que o homem desapareça, que Cristo cresça, que eu seja apenas, Pai, um porta-voz, um instrumento em Tuas mãos. Dá-me graça e que as pessoas possam ouvir, compreender a Tua palavra e ter a coragem de colocá-la em prática, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. O que é orgulho? Tanto se fala em orgulho, prepotência, arrogância, e às vezes nós não sabemos definir. Então, o orgulho é um conceito exagerado de si mesmo. É altivez, é brio. Então, o orgulho é querer ser algo maior do que Deus planejou que eu fosse. Então, Deus tem um plano para que eu seja algo. E a Bíblia diz em Gênesis que tudo que Deus faz é bom. Mas quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que é muito bom. Ou seja, eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou a obra-prima da criação. Eu, você, nós somos essa obra-prima. Então nós temos que ter um conceito muito elevado, sim, de nós, mas não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Deus. Ou seja, porque Ele nos fez, Ele colocou em nós o seu Espírito. Então, em Deus, nós somos príncipes, e você, mulher que me ouve, é princesa de Deus. Então, nós somos grandes coisas, mas é no Senhor. Agora, a questão do orgulho é um conceito exagerado, é acima, é além do que Deus me fez. Então, eu não posso ter um conceito menor, ou seja, abaixo do que Deus me fez, porque aí eu tenho uma baixa autoestima, mas também não posso ter um conceito superior, porque isso é orgulho, ou seja, querer ser algo que eu não sou, eu não fui feito para ser. Então, quando eu tenho um conceito real do que Deus fez, que está escrito na palavra de Deus, como eu sendo herdeiro de todas as coisas, ou seja, eu sou filho de Deus e eu tenho essa postura de filho de Deus, mas com humildade, aí sim eu não vou ter orgulho. Mas quando eu tenho um conceito exagerado, eu vou ter orgulho. Então, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Se eu sou herdeiro, eu tenho que me reconhecer como herdeiro. Se eu sou filho, eu tenho que ter uma postura de filho. Mas o orgulhoso, ele vai além. O orgulho também, ele não existe sem o egoísmo. E o egoísmo é um ídolo do coração, é um ídolo do eu, onde nós colocamos o eu no centro das nossas vontades. Tudo gira e gera em torno do eu, ou seja, das minhas necessidades. Eu não olho para Deus, eu não olho para as pessoas, e eu faço tudo sempre pensando em mim mesmo, em satisfazer as minhas necessidades. Ou seja, o egoísta é aquela pessoa que no centro do coração tem um trono. Em vez de Deus estar dominando, governando no trono, ele coloca o eu. E o eu se transforma num ídolo e o ídolo se transforma num Deus. Tudo gira em torno do eu. O orgulho também, ele é a maior barreira para eu receber o milagre. Quem não precisa de um milagre? Deus colocou em mim, Deus colocou em você talentos, recursos, que se nós colocarmos em práticas, nós vamos conseguir muitas coisas. Muitas vezes sozinho nós não conseguimos, mas Deus coloca amigos, que são anjos que não têm asas, ao nosso lado, para nos ajudar, para nos orientar, para puxar a nossa orelha. E nos ajuda muito essas pessoas. Mas mesmo usando os amigos, mesmo usando os recursos humanos que Deus já me deu,
vai ter momentos que eu preciso de um milagre, de uma ação sobrenatural de Deus. E eu aprendi, eu quero compartilhar com vocês, é que Deus já me deu esses recursos. Então Ele não vai mover uma palha naquilo que eu posso fazer. Mas Deus, Ele é especialista no impossível, onde o homem não tem condições de fazer. Então eu quero dizer para você, se você tem algo que aos teus olhos é impossível, não há nada difícil para Deus. E não há Deus maior que trabalha por nós, que nos ama e que vai realmente nos ajudar. Desde que nós clamamos, desde que nós realmente compreendamos que Ele pode todas as coisas. Isso precisa de fé. Outra coisa que eu aprendo é que o orgulho deixa as pessoas isoladas e divididas. Eu vou explicar. Imagina quanto tempo você perde muitas vezes de bico, de ficar de mal, de cara virada. De repente, se você é casado, você dorme de bunda para tua esposa ou para o teu esposo. Por quê? Porque você se sentiu com o coração ferido, injustiçado. Ele disse alguma coisa que te ofendeu. Então você perdeu o tempo de ser feliz, estar junto com essa pessoa amada por causa do orgulho ferido. Então o orgulho ferido, ele causa divisão, separação entre as pessoas. Melhores amigos se separam, não conversam mais por horas, por dias e assim vai. Por quê? Por causa do orgulho. Há muitas pessoas também doentes e uma das principais causas dessas doenças que nós chamamos de psicossomáticas, ou seja, doenças que são na verdade de origem psicológica, emocional e que acabam tendo reflexo no corpo por causa do orgulho. Ou seja, a pessoa não quer dar o braço a torcer, então a pessoa entra em briga, em discussões por causa do orgulho. E isso traz estresse, ansiedade, entra em depressão e algumas pessoas, inclusive, dependendo do nível de tensão, querem cometer até o suicídio ou homicídio. Então, eu aprendo também que as nossas decisões, muitas vezes, elas são tomadas por impulsos, ou seja, elas são tomadas, movidas pelas emoções e não pela razão. Há uma luta dentro de nós, onde nosso coração, ou seja, a emoção, manda eu fazer alguma coisa e a razão manda fazer outra. E grandes vezes, muitas vezes, a emoção fala mais alto. Então, quando eu me deixo ser levado pela emoção, pela impulsividade, é um momento crítico, onde eu posso cometer uma besteira, fazer uma asneira, fazer uma coisa errada, ou seja, algo que eu possa vir depois a me arrepender. Vou te dar uma experiência para te ter uma ideia. Vamos imaginar você que é casado, fez algo que realmente trouxe para você e para a tua família algo ruim. Ou seja, você fez sem pensar, emprestou um dinheiro, endossou para ser fiador e deu o teu nome para comprar no comércio e depois a pessoa não pagou e você agora está pagando algo que não é teu, mas o teu nome está lá. Então, se tu não pagar, tu vai para o SPC. Então, você agiu na impulsividade, você não sabia dizer não, você não avaliou corretamente por que a pessoa pediu e quais eram as condições, se ela tinha de pagar ou não, e acabou a dívida ficando para você. Por quê? De repente você não falou com a tua esposa, você é homem que está me ouvindo, talvez você não tenha falado com a esposa, e Deus colocou para a mulher um sexto sentido, que ajuda nessa hora, porque ela consegue discernir muitas vezes coisas do coração do outro homem ou da outra pessoa, coisas que Deus colocou como uma habilidade, um recurso para a mulher. E se você não pediu uma opinião, pelo menos dela, e agora você tomou a decisão, você está sofrendo por causa disso. O que eu aprendo? Que em vez de eu me humilhar, muitas vezes eu fico me justificando. Então eu preciso reconhecer meu erro. Ou seja, eu errei, assumi o meu erro. Muitas pessoas pensam que quando você assume o teu erro, você perde a tua hombridade, você não é mais homem. Pelo contrário, quanto mais eu me arrependo, mais eu reconheço as minhas fraquezas, mais eu reconheço os meus erros, você vai ter um conceito bem maior diante das pessoas.
Então não vai ter um conceito menor, vai ter um conceito maior. O que eu aprendo? Eu aprendo também que o orgulho é um depósito de feridas, ou seja, quem é orgulhoso fica lambendo as feridas todos os dias. Tem uma tendência a ser vítima, a vitimização. Eu aprendo que tem um orgulho bom, que é aquele orgulho de servir, aquele orgulho de fazer as coisas boas, aquele orgulho de ser relevante, aquele orgulho que não está centrado no homem, ou seja, em si próprio, mas está centrado em Deus, em fazer o bem, em agradar a Deus. Esse é um bom orgulho, esse orgulho você pode ter. E em Provérbios capítulo 8, versículo 13, a Bíblia diz que Deus odeia o orgulho. Não é a pessoa orgulhosa, Deus odeia esse sentimento do orgulho. Quando ele vê alguém orgulhoso, ele lembra-se de Lúcifer, Satanás. E o orgulho foi o pecado que fez com que Satanás se transformasse em Satanás, no diabo, o acusador. Fez com que ele caísse. Então, é um pecado, um dos primeiros pecados que nós temos conhecimento. Sabe uma coisa? Quando eu era solteiro, antes de casar, eu pensava assim comigo, que eu conhecia tudo sobre mulher, eu conhecia tudo sobre casamento, conhecia tudo sobre família, e eu dizia no meu coração e dava orientações para as pessoas. Quando eu me casei, eu comecei a desconfiar que eu não sabia nada. Depois de certo tempo, eu tive a certeza que não sei nada. Então, nós precisamos ser eternos aprendizes. Deus usou uma mula na Bíblia para falar com o profeta Balaão. Por que Deus não pode usar uma criança? Por que Deus não pode usar teu marido, tua esposa, teus filhos? Ou seja, qualquer pessoa, desde que a gente esteja sensível para ouvir e aprender. Um filósofo francês já dizia assim que muitos teriam chegado à verdadeira sabedoria se não se achassem suficientemente sábios. Então a verdadeira sabedoria, ela é conquistada diariamente. Quando nós nos humilhamos e reconhecemos que estamos sempre aprendendo, que nós estamos no caminho do aperfeiçoamento, da maturidade. Eu aprendo que o orgulho é o pecado capital. O que é um pecado capital? É aquele pecado que gera outros pecados, dá luz a outros tipos de pecado. Então a pessoa orgulhosa, ela vai ferir, ela vai bater, ela vai trazer muitas complicações. Por quê? Por causa do sentimento de orgulho, por causa do sentimento de egoísmo, porque gera em si próprio essa defesa e automaticamente separa as outras pessoas. Então nós aprendemos que o orgulho traz muitas e muitas confusões, brigas e desentendimentos. O orgulho então está por trás da falta de amor, da indiferença para as necessidades dos outros e também das fraquezas dos outros. Nós não olhamos as fraquezas das pessoas. O orgulho é a fonte de todos os julgamentos apressados e críticas a todas as manifestações de raiva, toda a insensibilidade, irritação, todos os sentimentos de amargura e toda a falta de perdão vem de um coração orgulhoso. Então eu aprendo que o orgulho impede que as pessoas possam pedir ou liberar perdão. Eu conheci uma pessoa, eu fui fazer a visita na casa dela, ela estava numa cama, e eu pensava comigo mesmo, eu vou falar sobre o plano da salvação, vou falar de Jesus para ela, mas quando eu cheguei no quarto dela, o Espírito Santo falou comigo muito forte, fala sobre o perdão. E quando eu fui falar sobre o perdão para ela, essa pessoa, ela não quis ouvir, ela realmente estava muito magoada, ferida com um parente que tinha ferido ela, e ela não quis liberar perdão, ou seja, a pessoa com orgulho ferido, ela fica presa a essa pessoa para o resto da vida, e ela não consegue se libertar. Então precisamos se libertar hoje dessa ferida, dessa chaga chamada orgulho. Agora vamos falar um pouquinho sobre humildade. É uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Você sabe que é limitado, você sabe que tem fraquezas, você sabe e você tem modéstia e simplicidade. Eu costumo dizer que o melhor conceito, do meu ponto de vista, sobre humildade é ser
ensinável, ou seja, a pessoa que ela é ensinável, que ela gosta de ser corrigida, gosta que chame a atenção dela, ela gosta de ser confrontada, e por mais que não goste, mas ela aceita, porque ela sabe que ela precisa, porque muitas vezes a gente faz as coisas não porque a gente gosta, mas porque é necessário. Então a pessoa que ela permite-se ser confrontada, chamada de atenção, ou seja, ela é ensinável, é uma pessoa humilde. Eu tenho que... o melhor exemplo de humildade é a pessoa de Jesus. Ele, mesmo sendo Deus, curando muitas pessoas, ressuscitando mortos, entrando em Jerusalém na última semana e sendo proclamado rei. E nos últimos dias, aqui nessa terra, ele pegou e se despiu e lavou os pés dos seus discípulos. Queridos, isso é o maior exemplo de humildade possível. É esse. Jesus, que é Deus, Criador, lavando os pés da sua criatura. Eu aprendo que humildade é um lugar de total dependência de Deus. Se você depende de Deus por completo, totalmente, crê que a tua vida está nas mãos de Deus, você é uma pessoa humilde. Mas se você enche-se de si mesmo, dos seus conceitos, de vãs filosofias, você é uma pessoa orgulhosa. Eu entendo que a falta de humildade é a explicação para todo fracasso, ou pelo menos uma boa parte dos nossos fracassos é por falta de humildade. Porque quando nós somos humildes, nós sabemos trabalhar em grupo. Quando nós somos humildes, nós pedimos para as pessoas nos auxiliarem, para ver quais são nossos pontos fortes, quais são as nossas fraquezas, quais as oportunidades que nós temos e quais as ameaças. Nós somos sensíveis à dor do outro e conseguimos nos conectar, nos relacionar com as pessoas. Mas quando nós somos orgulhosos, nós formamos uma barreira, um muro de separação. Eu aprendo que a mansidão e a humildade foram marcas distintas dos verdadeiros discípulos de Jesus. Se você que está me ouvindo considera-se um discípulo de Jesus, você tem que ser manso, você tem que ser humilde. E todo cristão, aí não importa se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, mas todo cristão, ele precisa ter na sua vida as marcas de humildade. As pessoas não vão querer saber o que você fala, o que você faz, mas na verdade as pessoas vão ver o que você é. E o que você é de verdade tem que se manifestar através das tuas obras. Agora, se você fala muito e faz pouco, fala muito e é pouco, aí há uma incoerência. Então nós precisamos pedir para que Deus primeiro faça a obra em nós. Ou seja, dentro de mim, mudando a minha mente, mudando meu coração, mudando a minha visão, para depois Deus ele fazer a obra através de mim. Então, primeiro Deus faz a obra em mim, para depois Deus fazer a obra através de mim. Eu aprendo que a humildade, ela se encontra aqui no sermão da bem-aventurança, em Mateus 5,5. Ou seja, se eu quero conquistar a terra, ser herdeiro dos céus, eu tenho que ser humilde. Ela se encontra também em Gálatas 5,23, como fruto do Espírito, que é a natureza de Cristo, é a forma de Cristo ser. Então, quando eu sou humilde, eu me torno parecido com Cristo, um verdadeiro cristão. E a palavra cristão é pequeno Cristo, parecido com Cristo, que age como Cristo, que pensa como Cristo, que faz as coisas conforme Cristo fazia. Muitas pessoas pensam que ser humilde é ser fraco. Não. Ser humilde não é ser fraco, ser humilde não é ser coitadinho, ser humilde não é ser covarde. Pelo contrário, você tem que ter muita força para decidir perder. Um grande escritor, ele escreve muitos livros. Um dia ele compreendeu que ele sempre vencia as discussões com a sua esposa. E ele tinha esse orgulho, porque ele tinha uma boa oratória, tinha bons argumentos, mas no fundo, o Espírito Santo falou: você tem razão, você vence, mas em compensação você está perdendo o teu casamento. Dali para frente, ele decidiu perder. Ou seja, em algumas vezes, ele dizia: sim, senhora, só tem razão. Então ele preferiu ser feliz do que ter razão.
Então, se você é mais inteligente nessa relação que você tem com essa pessoa, decida perder. Em alguns momentos vai ser bom para você e vai ser bom para ela. Então, é melhor ser feliz do que ter razão. Eu aprendo que nós não somos nada em nós mesmos, mas somos tudo em Cristo Jesus. Ou seja, a minha força não reside na minha inteligência, na minha sabedoria, nos meus cursos, no meu dinheiro, nos meus amigos, mas a minha força reside no Senhor. Sabe o que eu aprendo? Que eu não posso fazer nada sem Ele, mas eu posso fazer qualquer coisa que Ele quer que eu faça nele. Ou seja, a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Quando eu compreendo que tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, tudo vem do Senhor, fica mais fácil. Então, assim como eu sou, tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu também tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Ou seja, a força, a vitória vem do Senhor, porque nele reside a minha força. O que eu aprendo? Que muitas vezes e muitas pessoas, elas agem e se movem por sentimento e não por princípios. Nós, cristãos verdadeiros, somos diferentes. Nós nos movemos por princípios, ou seja, eu não vou me mover por aquilo que eu penso, eu não vou me mover por aquilo que eu sinto, eu não vou me mover por aquilo que eu acho ou que as pessoas dizem, mas eu me movo por aquilo que está escrito. Isso tem valor, isso tem peso na minha vida. O que eu aprendo? Que nós temos que entender que vamos ser provados, mas a prova de Deus é para que nós possamos ser aprovados. Então não há aprovação sem provação. E a palavra de Deus diz que o Senhor, quando Ele permite que nós sejamos tentados, Ele nos dá o escape, nos dá o livramento e não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Então, se vem uma tentação, se vem uma luta, eu tenho que compreender e entender que Deus sabe que eu posso resistir e Deus sabe que eu posso vencer. Então, não há um inimigo maior do que eu. E quando eu entendo que o inimigo é maior do que eu peço ajuda para o meu paizinho querido e eu sei que ele vem ao meu socorro, Ele vai mandar os seus anjos para me ajudar, eu sei que Ele está ao meu lado, então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendo que Deus vai me levar para o deserto, e deserto é um lugar de prova. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 a 3 diz que Deus nos leva para o deserto para provar o que está dentro do nosso coração. Vê se nós vamos murmurar, se nós vamos reclamar. Então, em vez de reclamar e murmurar, vamos clamar a Deus e vamos adorar e compreender e entender que Ele está no controle de todas as coisas e vai me dar vitória no final. Eu tenho que entender que muitas vezes eu tenho alguns sentimentos básicos de raiva, de medo, de tristeza, isso faz parte, mas Deus também é a fonte da alegria. E a fonte da alegria faz com que todos esses sentimentos acabem sendo anulados pelo poder do nome de Jesus. Eu aprendo, queridos, que muitas vezes nós temos alguns problemas. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você está enfrentando um problema com obesidade. Você teve um problema há um tempo atrás e você ficou traumatizado, você ficou irado, com raiva, triste, se sentiu abandonado, se sentiu rejeitado, se sentiu traído. E você começou a engordar por causa disso. Quem sabe você procurou um nutricionista, você procurou um personal trainer, você está tomando remédio e não consegue emagrecer, porque você está, na verdade, olhando para o lado errado, você está procurando a parte fisiológica do teu corpo, enquanto que o problema real, não aparente, mas o real, é emocional. Ou seja, no momento que você perdoar essa pessoa, no momento que você sofrer a perda, porque perdoar é sofrer a perda, e deixar de lado essa mágoa, esse ressentimento, você vai ficar livre e automaticamente você vai começar a emagrecer. Então o problema que seria fisiológico, na verdade ele é psicológico. O que eu aprendo? Que o orgulho ele é extremamente perigoso e a humildade é extremamente
poderosa. Eu vou repetir porque isso aqui é fundamental. O orgulho é extremamente perigoso e a humildade extremamente poderosa. E você hoje tem que decidir quem você vai alimentar, o orgulho ou a humildade. Se você se alimentar dessas coisas, fazendo com que teu egoísmo se infle, mais orgulhoso você vai ficar. Mas se porventura você, mesmo sentindo dor, mesmo estando em dificuldade, mas decidir, por exemplo, ajudar outras pessoas, servir outras pessoas, apoiar outras pessoas, amar outras pessoas, você vai ver que a tua dor talvez não seja tão grande quanto a dor daquela pessoa na qual você está servindo e ajudando. E automaticamente você começa o processo de cura para a tua dor, porque a tua dor você vai ver que não é tão grande quanto você pensava, quanto você imaginava. Existe um motivo do orgulho existir. E esse motivo do orgulho existir é porque um dia o diabo, Satanás, ele era Lúcifer, ele foi criado, e a Bíblia diz, na origem dele, em Ezequiel capítulo 28, e teve um momento de queda, que é Isaías capítulo 14. E muito interessante que em Isaías capítulo 14, no versículo 13 a 14, 5 vezes é conjugado o verbo na primeira pessoa do singular, ou seja, eu. Ou seja, aqui está o motivo da queda do diabo, na queda de Lúcifer, que é um anjo mensageiro, portador da luz, orgulho. Então é bem fácil entender, a palavra de Deus diz em Provérbios 16, 18, que o orgulho precede a queda e a soberba a ruína. Quem quer cair tem uma postura orgulhosa. Agora, quem quer manter-se caído, ficar no chão, deixa a culpa e a vergonha te acusar, ficar com o dedo apontado para o teu rosto e te chamar pelo teu pecado. Você não vai levantar, mas a palavra de Deus diz que o Senhor está com os ouvidos atentos e suas mãos estendidas para te ajudar. Ele fez isso, Jesus fez isso lá em João capítulo 8, quando levaram uma mulher pego em flagrante adultério. E ele fez uma pergunta: quem não tiver pecado, ou quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Todos, do mais velho ao mais novo, saíram. O próprio Jesus poderia apedrejar, porque ele não tinha pecado, não tem pecado. Mas ele diz, vá e não peques mais. Ele não acusou essa mulher. Então, o mesmo Jesus que salvou a vida daquela mulher, que estava num erro, não chamou aquela mulher pelo pecado, pelo comportamento que ela teve, mas pelo nome. E o Senhor nos chama pelo nome. O diabo nos chama pelo pecado. Deus, Jesus, nos chama pelo nosso nome. Uma coisa muito interessante que eu tenho que compreender é que o orgulho é visto como uma vida independente de Deus e centrada no eu. Ou seja, a pessoa orgulhosa, ela está centrada totalmente e completamente em si mesmo. Então, a pessoa orgulhosa é uma pessoa cheia de si e pouco de Deus. Para nós terminarmos aqui, você vai ter que escolher quem vai vencer essa guerra, o orgulho ou a humildade dentro de você. É como dois cachorros. O cachorro que estiver bem alimentado vai vencer. O que estiver mal alimentado, esse vai perder. Então, se hoje você decidir que você quer alimentar a humildade, começa a clamar a Deus, começa a pedir para que o Senhor te ajude. E você também peça para o Espírito Santo de Deus te dar essa sensibilidade de saber quando você está tendo momentos de orgulho. O orgulho é comparado como uma pessoa que tem mau hálito. Ou seja, muitas vezes ela não percebe que ela tem, mas as pessoas que estão ao lado dela, perto dela, sabem que ela tem. Então hoje é o momento de você fazer uma escolha. Quero orar por você e te abençoar. Feche os teus olhos. Deus amado e Deus bendito, eu coloco essa pessoa agora diante do Senhor. E nós fizemos esse desafio, o orgulho ou humildade. Qual é a tua escolha? Querido Espírito Santo de Deus, tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja, Senhor amado, a ajudar, a auxiliar, a apoiar essa pessoa a ser mais humilde. E sendo mais humilde, sendo mais parecido contigo. E sendo mais parecido contigo,
tendo a mente de Cristo, fazendo a diferença onde quer que ela esteja, sendo o melhor marido, melhor pai, melhor filho, melhor patrão, melhor empregado, o melhor pessoa. Eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.